Queridíssimas famílias do Colégio Monte Alto, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Família Nota 10, o programa de formação de pais e mães do Colégio Monte Alto. E hoje eu estou aqui para falar do grande tema, da grande expectativa, o que é a virtude, afinal de contas. Todo mundo fala, todo mundo comenta, mas o que de fato é a virtude? O homem virtuoso, quem ele é, o que ele come, onde ele vive? Hoje vocês saberão o que é a virtude e como a gente pode começar a trabalhar para consegui-la. E eu queria começar essa aula de hoje citando uma tirinha do Agar, o Horrível. A mulher do Agar estava conversando com uma amiga dela e essa amiga dela pergunta: olha, qual é a posição do Agar em relação ao trabalho da casa? E a esposa do Agar responde, é a Helga, né, a esposa dele, a Helga responde, qual a posição dele em relação ao trabalho da casa? É horizontal. E aí mostra o Agar deitado no sofá, sem fazer nada. Essa é a posição, digamos assim, que todo mundo quer estar. Todo mundo quer buscar um prazer, buscar o conforto, sentar na poltrona, assistir seu futebol ou ficar descansando, né? Esse momento de prazer, de descanso, né? Quem não quer o descanso? A famosa sombra e água fresca, aquela expectativa da gente conseguir viver sem ter que trabalhar. Então, esse desejo que nós temos por aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso, é uma tendência natural do ser humano. Mas, na verdade, a gente pode entender que o ser humano, mais do que só uma tendência ao prazer, na verdade, uma tendência do ser humano é perseguir o bem e evitar o mal. O ser humano costuma ter essa inclinação por buscar o bem e evitar o mal. Acontece que há três tipos de bens. Existe o bem que é o bem aprazível, esse bem prazeroso, esse bem deleitoso, né? O bem deleitável, em que a gente consegue ali usufruir, né? Daquele bem em que a gente gosta, né? Um bem prazeroso. É, por exemplo, o travesseiro de manhã cedo, né? Toca o despertador, travesseiro quentinho, tá frio lá fora, debaixo da coberta. Ah, eu quero esse bem que é muito prazeroso. Ou então o pastel. Gente, pastel. Quem quer fazer dieta, a primeira dica que eu dou, começa cortando o pastel. O pastel é cheio de óleo, gordura, né, calorias à beça ali, carboidrato, sódio à beça. É uma delícia, né? É uma delícia. Comer um pastel realmente é muito gostoso. Mas ataca aí, vai de encontro à nossa dieta, né? Destrói totalmente a nossa dieta, o bendito do pastel. Bom, então esse é o primeiro bem, o bem deleitável, o bem prazeroso. O segundo bem é chamado de bem útil ou bem proveitoso. O melhor exemplo que eu posso dar aqui sobre o bem proveitoso, sabe qual é? A máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa, tem um estatístico lá da Finlândia, chamado Hans Rosling, que ele tem uma palestra em que ele vai comentando sobre a máquina de lavar roupa. Essa máquina, ela foi responsável pela libertação das mulheres. É um grande sinal de desenvolvimento humano, né? Se a gente está pensando aí em direitos humanos, direitos das mulheres, olha só, dá uma máquina de lavar roupa para as pessoas que não têm, porque vai libertar as mulheres, elas terão mais tempo para fazer outras coisas, porque realmente são as mulheres que se dedicavam, e muitas vezes nos lares que não tem uma máquina de lavar roupa, são as mulheres que se dedicam a lavar as roupas. A máquina de lavar é um bem útil, ela dá uma utilidade, ela libera o tempo da mulher para que ela possa desenvolver outras coisas, para que ela possa fazer coisas que lhe agradam, para que ela possa estudar mais, para que ela possa se desenvolver em algumas aptidões que ela não tem por conta daquele tempo que ela tem que dedicar a lavar roupa. Então, bem útil. Esse é o bem, ou também chamado de bem proveitoso, que é maior do que um bem
meramente deleitável, um bem prazeroso, ele já vai numa ótica superior, porque ele libera o tempo, permite que se desenvolva outras aptidões, não é somente um prazer material, já é um prazer superior. E, por último, existe o bem moral, também chamado de bem honesto, que vai em direção àquele bem que seria o bem com B maiúscula, o sumo bem, como diziam os gregos. E esse bem é um bem que está acima do bem prazeroso e do bem útil. Ele é um bem superior aos outros. E um exemplo desse bem é justamente, por exemplo, o ato de generosidade. A generosidade, ela é um bem que não é um bem prazeroso. Quem está fazendo o ato de generosidade, ele não tem nenhum prazer naquilo, muitas vezes pelo contrário, né? Ele vai ter, na verdade, até dor com aquilo. O bem útil, ele também não vai ter, porque para ele a utilidade de fato dele ter alguma possibilidade de fazer outra coisa ou ter algum benefício de utilidade ou proveitoso para ele em relação àquilo não é diretamente relacionado. Ele é um bem imaterial, ele é um bem moral. A pessoa que faz o bem, né, ao que necessita, ela está fazendo um bem moral, um bem imaterial. Quando nós nos deixamos levar pela parte mais primitiva da nossa natureza, do nosso ser, nós somos inclinados a perseguir o bem prazeroso, a perseguir o prazer e a evitar a dor. Ou seja, essa tendência que nós temos de perseguir o bem e evitar o mal, ela passa a ser um perseguir o prazer e evitar a dor. E isso, tá, nos leva a viver uma vida no nível mais raso que nós podemos ter, né? Seria uma vida muito voltada ao material, ao sensitivo, que é algo muito raso, perto dos dons que nós temos, que são superiores ao sensitivo. Nós temos uma vida intelectual, nós temos uma razão que nos eleva além dos sentidos, do que é sensível, muito além do vegetativo. Então, a virtude, né, quando nós falamos de virtude, nós estamos falando do bem moral. Nós estamos falando do nosso ser todo voltado à realização do bem moral, nessa busca pelo verdadeiro bem. Então nós deixamos de perseguir o que é prazeroso, deixamos de perseguir o que é útil e perseguimos aquilo que é bom. De fato, um bem honesto, aquilo que é bom acima de todos os outros bens possíveis. E aí, né, o cara assiste essa aula, pensa assim, nossa, então eu preciso encontrar o bem. Qual que é esse sumo bem, esse bem com B maiúscula? E começa a se inquietar e ficar em reflexões intermináveis porque não sabe dizer o que é o bem. O bem está onde? Oh, meu Deus, onde está o bem? Né? E a pessoa começa a ficar inquieta e começa a querer tirar um ano sabático, preciso de um retiro de um ano para poder pensar sobre o que é o bem. E começa a criar um drama, né? Oh, enigma da vida, oh, bem que não me aparece, tu que emerges no mar de tormenta, que me impede de vê-lo e não consigo agir sem ti. Ah, pelo amor de Deus, parou, não é isso, tá? Não precisa entrar nesse drama. O que é o bem? Rapaz, olha só, qual que é o ponto do bem, tá? Você já tem sua circunstância bastante delimitada, tá? Você tem uma mulher, tá bom? A quem amar, filhos a quem cuidar, um trabalho, tá? Que você tem que ter, que você já está aí atuando, tem que ser responsável por ele, tá? Então, sua circunstância, meu amigo, tá dada. O que você tem que fazer? Você tem que olhar essa circunstância e falar, beleza, eu preciso cuidar dos meus filhos, prover minha família, cuidar bem da minha esposa, amá-la de todo o meu coração e trabalhar bem. Cara, não tem muito segredo, tá? Você vai encontrar o bem aí, tá? Não vai ser diferente disso. Não tenta inventar nenhum escapismo aí para, estou procurando o bem. Não, não, não. O bem está bem evidente, só que, aí está o ponto. Perseguir o bem traz dor muitas vezes. E aí vem aquela coisa da gente fugir da dor. Putz, mas caramba, é isso mesmo? O bem é isso mesmo? É ser fiel à esposa? É, cara, é ser fiel à esposa. É aí que está o bem. É isso. Vai ter que abdicar, entendeu? É isso. E aí, isso aí, na verdade, vai te trazer mais felicidade do que o contrário. O bem está em trabalhar sério. Pô, cara, mas aquele relatório é chatão de fazer. É chatão. Mas é aí que está o bem.
é justamente vencer essa dor e fazer aquele trabalho bem feito. Aí que a gente encontra o bem. O bem não vai ser encontrado nessas reflexões longas e intermináveis. Não, 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 não. É bem assim, bem evidente, tá ali. É claro que, e aí eu recomendo, o primeiro ponto de recomendação desta aula é que se tire sempre 15, 20 minutinhos de reflexão todos os dias. Se possível, fazer uma oração de fato direcionando a Deus. Tire esses minutinhos porque ao longo dos dias, se empenhando em vencer essas pequenas dores, esse levantar de manhã cedo, aquele que é difícil com um friozinho, aquele comer menos ali para também cuidar bem da saúde, né? Segurar o alimento, para não ficar aí ganhando peso à toa. O trabalho bem feito, tá? Que vai ter esse empenho, vai exigir, né, sua concentração, o seu foco, né? Não ficar distraído com o celular. E esse cuidar da esposa, colocando todo o coração, tá, para a sua família, amando a esposa, amando os seus filhos, dedicando tempo, pensando neles, fazendo tudo por eles ali, tá? Isso, né, com 15 minutinhos, 20 minutinhos de reflexão todos os dias, vai ajudar vocês a encontrar esse bem e ter uma paz muito grande. Bom, mas nós estamos aqui não para falar de oração, mas para falar de virtude. E o que é a virtude? Então, vamos lá, tá? O tema da aula de hoje. A virtude se volta ao bem verdadeiro, a esse bem moral. Uma definição usual de virtude, que se vocês vão ver aí em diversos lugares, diz o seguinte: virtude é um hábito operativo bom. Ponto. Essa é uma definição que resume basicamente, Tomás de Aquino coloca essa definição também em um dos seus livros, tá? Nas 11 lições sobre a virtude. E de fato essa é a definição, mas nós precisamos entendê-la bem, porque senão não estaremos entendendo o que é a virtude. A finalidade da educação, como nós vimos, é que as pessoas cheguem, que os nossos filhos, que nós mesmos cheguemos à virtude. Então é importante saber onde nós vamos chegar com tudo isso. Tá? Quando nós falamos do processo educativo na aula passada, o que nós falamos? Que a educação, né, se volta ao estado perfeito do homem. Então, quando se volta ao estado perfeito, é bom que nós entendamos a perfeição. E nós já falamos bastante sobre isso na aula passada, não é? Mas eu queria aqui recapitular um pouquinho, porque existem 3 maneiras do homem ser perfeito. A primeira maneira, no seu ato de ser. A segunda maneira, na sua obra realizada, uma obra perfeita. E a terceira maneira, a terceira perfeição, é na sua potência. Bom, ficou meio teórico isso, né? Vou trazer um exemplo que vai facilitar bastante. Prestem atenção. Imaginem que você está trabalhando no seu computador escrevendo um relatório, tá? Então você está lá trabalhando, está lá escrevendo, e o seu pet, o seu gatinho bonitinho, aquele lá, meio mimoso, que fica ali na sua casa, ele decide, como todo gato, meio maluco e abusado, passar na frente do seu computador. Então ele passa ali na frente, você tira a mão e ele passa pisando ali nas teclas e sai. Beleza? Isso aconteceu. Você olhou para o gato e falou: pô, gato, estou trabalhando aqui, me atrapalhou, o que é isso? Beleza, passou. Você olha para a tela do seu computador, em que estava aquele documento que você estava escrevendo, e você lê escrito certinho no documento: estou de olho. Cara, não é possível. Eu não escrevi estou de olho. Como é que pode esse gato passou aqui, bateu nessas teclas e saiu escrito estou de olho direitinho, cara? Que isso, né? Primeira coisa, você vai pensar que é uma mensagem do além. Que esse gato aí é a encarnação de alguém, sei lá, que está trazendo alguma mensagem. Não, né? Beleza. É bem provável que o gato tenha escrito isso. Mas aconteceu, cara, você viu. Né? Mas você olha para o seu gato e fala: cara, esse gato não domina a linguagem, esse gato não sabe escrever, ele não tem essa habilidade, mas foi o que ele fez, cara, ele escreveu. Então, nesse exemplo, eu quero que vocês entendam, então, esse gato, ele existe, ele estava na sua casa, ele caminhou por cima do seu teclado e ele escreveu aquele negócio, mas ele existe, esse gato é. Então, o seu ato de ser é perfeito.
Beleza? Esse gato é. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse gato fez uma obra perfeita. Ele escreveu, estou de olho. Ficou escrito, tá lá, você leu, tá perfeito. A obra que ele realizou foi perfeita. Agora, o domínio da linguagem ele não tem. A potência do gato não é perfeita. Ele não tem a potência de repetir essa obra várias e várias vezes. Tudo bem, se vocês começarem a pensar que é um gato paranormal, blá, blá, beleza, mas não é o exemplo, né? O gato não tem a potência para fazer essa obra perfeita. Então ele não tem a perfeição da potência. Calhou dele fazer essa obra. Então, quando nós falamos de virtude, nós estamos falando de uma perfeição da potência, ou seja, dessa capacidade de realizar o bem. Não é somente a realização pontual do bem. Não é uma obra perfeita. É a potência perfeita. A potência para realizar o bem. Então, acredito que vocês tenham entendido, então, essas três maneiras de perfeição, tá? E em que ponto se encontra a perfeição da virtude? Onde está a virtude? A virtude está na potência. E, de modo semelhante, uma pessoa que realiza uma boa obra, ótimo, fez uma boa obra. Não necessariamente ela tem a virtude. Pode ter realizado aquela obra pontualmente. Ela, de fato, fez aquela boa obra. Mas não que a potência dela esteja num estado perfeito em que ela seja capaz, habitualmente, de realizar aquela boa obra. Então, o que nós vemos? Nós vemos que a virtude ela não está nem no ato de ser e ela não está nem na obra realizada. A virtude é intermediária. Ela está na potência, no meio. Lembram que a gente falou na aula passada sobre o estado, que vem do verbo stare, que em latim significa estar de pé, firme, ereto. Lembram disso? Comentei até sobre Nossa Senhora, não é? Que stabat diante da cruz de Cristo, ela estava firme, em pé, não estava desfalecendo. Pois então, o estado, quando nós falamos de estado perfeito e falamos de virtude, nós remetemos a essa firmeza, a essa potência determinante para fazer o bem. É esse estado de virtude que nós buscamos. É justamente ter essa capacidade de realizar o bem de forma plena e constante. Então, gente, o virtuoso, ele vai executar uma obra habitualmente. Habitualmente ele realiza uma obra boa. Ele não é como o gato, não é como alguém que de repente, por sorte, realizou uma boa obra. Não, ele habitualmente, ele tem esse estado habitual, determinante, constante para realizar o bem. Então, nesse sentido, é que a virtude pode ser vista como um hábito semelhante a uma arte. A palavra até, hábito, ela vem de habere ou abeo, que significa possuir. Então o hábito é algo que a gente possui. Então vamos entender aqui o hábito da virtude não como só um hábito no sentido de que são atos repetidos muitas vezes. Não é isso. Significa uma capacidade, uma arte de agir bem. Beleza? Então por isso que se torna a virtude é semelhante à arte. Pensem aqui comigo. Quando você tem um artista e esse artista realiza lá, ele consegue, não sei, um músico, né? Ele consegue ali reproduzir uma obra primorosa, né? Ele interpreta ali uma obra linda. Você escuta aquilo e fala, nossa, belíssima, né? Essa música aqui é espetacular para os ouvidos. Ele tem uma arte. A arte está nele e ele realiza uma obra. Tanto é que nós chamamos, né, a grande obra de um artista de obra-prima. Então a arte está nele, está no artista. Então por esse motivo é que nós podemos pensar que, olha, a virtude então ela se assemelha a uma arte. Beleza? Mas ela é superior ainda à arte, tá? Quando nós falamos de virtude, nós falamos de virtudes morais, mas existem também as virtudes intelectuais,
A arte estaria mais no campo da virtude intelectual. Ele é um domínio intelectual de algo. Uma capacidade de realizar determinantemente e habitualmente aquela obra intelectual. Seja o domínio da linguagem, o domínio da música, o domínio da matemática. Né? Tudo isso são virtudes, todas essas são virtudes intelectuais. Só que quando nós falamos de desenvolvimento das virtudes no Colégio Monte Alto, nós estamos falando das virtudes morais. São essas virtudes que tornam o homem plenamente homem, ou claro, né, pessoal, a mulher plenamente mulher. É isso. São as virtudes morais que tornam o homem bom, que tornam a mulher boa. E são essas as virtudes que nós estamos falando aqui. O que vai ser a virtude no fim das contas? Ela vai ser o bom uso da nossa liberdade, que será um uso responsável, que nos torna capazes de amar e direcionar nossos atos todos para o bem. Então, essa é a virtude. A virtude nos torna bons. Somos bons pela virtude. A virtude realiza o homem enquanto homem, conferindo-lhe um estado de bondade, não um mero conhecimento intelectual ou técnico específico. Beleza? Então vamos lá, gente. Quais são então as condições para podermos crescer em virtude? A virtude é chamada de operativa. Lembra, eu comentei? O que é virtude? É um hábito operativo bom. Então a virtude é chamada de operativa, porque de fato tem uma obra relacionada com a virtude. A virtude é a perfeição da potência para a realização de obras boas. Por isso é um hábito operativo, não é um hábito especulativo, tá bom? Só para que se entenda. A virtude é um hábito operativo, leva a agir bem, beleza? O hábito operativo é porque vem da obra. Tem que ter obra aí, cara, tem que realizar, beleza? Então, o hábito operativo bom tá forjado na obra. Então, as obras boas forjam a virtude. Então, se a pessoa quer crescer em virtude, ela tem que buscar realizar obras boas. É isso, tá? Tão simples quanto isso. Agora, nem toda obra boa forja a virtude no indivíduo, tá? E agora eu vou explicar as 3 condições que vão permitir que uma obra forje a virtude no indivíduo, beleza? Então, a primeira condição, a obra deve ser decidida, deliberada. A pessoa tem que ter decidido realizar aquela obra, beleza? Ela decidiu, houve uma consciência na deliberação, beleza? A pessoa realizou, de fato deliberou, fez aquilo pensando, decidindo, tá? Primeira condição. Segunda condição, tem que buscar o bem moral. Tem que buscar o bem moral. Não dá para, fez ali, mas com segundas intenções. Não rola. Isso não forja a virtude. Tem que ter o bem moral como objetivo, tá? Não basta colocar somente a utilidade ou o bem prazeroso, muito menos, tá? Tem que ter um bem moral no foco, tá? E terceiro, que haja a disposição de realizar essa obra, tá? Então foi decidida, tem como finalidade um bem moral e tem a disposição de realizar, tá bom? Essas são as 3 condições. Com essas 3 condições, essa obra de fato forja a virtude, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de uma obra boa que não forja a virtude, tá? A obra em si é boa. Eu lembro, houve um documentário no History Channel há um tempo atrás sobre os 7 pecados capitais, os 7 pecados capitais. E nesse documentário, eles trouxeram lá os vários pecados e tal, e foram fazendo, nem tudo ali era tão recomendável, mas valia a pena assistir. Então, teve um momento ali que eles falaram do pecado da vaidade. Quando eles falaram desse pecado da vaidade, eles citaram casos de artistas que faziam filantropia, ajudavam os pobres, necessitados e tal. Por quê?
porque queriam fazer boa fama com o público geral. Queriam ser vistos como, olha, eu sou caridoso, olha como eu sou bondoso, eu ajudo os outros. Então vejam. Então eles, no fundo, procuravam instituições e, ao mesmo tempo, paparazzi e publicidade para poder mostrar que, olha como eu estou fazendo bem, olha a obra filantrópica que eu tenho, e etc, etc. Essa obra, ajudar os outros, doar dinheiro aos necessitados, são obras boas. Mas eles desvirtuaram a obra e a intenção deles não era o bem moral. Portanto, não é uma obra virtuosa, não forja a virtude, por mais que tenham feito uma obra que, digamos assim, objetivamente seriam obras boas, né? Tem um último ponto que eu queria falar, trazer para vocês nessa aula, antes da gente terminar, que é sobre a alegria. Nós já falamos da nossa tendência de perseguir o bem e evitar o mal. Ao mesmo tempo, vivemos também entre essa dicotomia de estar com alegria ou estar triste. E muitas vezes, né, o que acontece? A alegria e a tristeza nos acometem aí, elas chegam, passam, a gente sente alegria, sente tristeza, e nós acabamos tendo uma tendência de buscar aquilo que nos alegra e evitar aquilo que nos entristece. Então um tema, por exemplo, que as pessoas até evitam falar, é muito difícil para muita gente, é falar sobre o tema da morte. Porque a morte nos dá uma tristeza, de fato, quando nós pensamos na morte de alguém querido, ou quando pensamos na nossa própria morte, né? Traz um sentimento de tristeza, poxa, a morte, né? Mas, né, nós temos que saber conduzir a nossa vida e lidar com esses sentimentos que nos acometem, beleza? A gente não pode viver somente buscando uma alegria ou buscando uma tristeza. Mas o que eu quero dizer aqui de alegria e tristeza? É que é o seguinte, tá? Quando nós buscamos, tá, a alegria, muitas vezes a gente associa a alegria com o prazer, ou a tristeza com a dor. E que de fato, assim, há uma correlação, ninguém pode dizer que não há. Claro que há uma correlação, sim, né? Não é que não existe isso, que a gente está criando. Não, existe de fato. O ponto é, quando nós procuramos os bens mais rasos, mais primitivos, seja o bem prazeroso ou o bem útil, nós não conseguimos nos elevar. E nós acabamos nos alegrando com aquilo que é prazeroso e com aquilo que é útil. E esquecemos de nos alegrar com o bem moral. Então, quando eu falo aqui de alegria e tristeza, é porque o que é importante nisso aqui, gente? O importante é que nós nos alegremos com o bem moral, com aquilo que é um bem imaterial, e não somente com os bens mais rasos. Que nós encontremos a alegria na realização do bem. E aí é uma condição importantíssima para a virtude. Quando a pessoa se alegra em fazer o bem, de fato a virtude está ali bem forjada na pessoa. Ela se alegra em fazer o bem, aquilo a realiza. Ela está contente de ser generosa, de ajudar os outros, ela está contente de construir uma amizade, ela está contente de abrir mão de algo que ela gosta pelo bem do outro, ela está contente em criar os filhos, em vê-los crescer, ela está contente em cuidar da esposa e a esposa cuidar do marido. Se alegra com isso, com esses bens imateriais, com esses bens morais. Ela se alegra em fazer o bem. E se entristece em fazer o mal. Quando falha, né, num bem que estava procurando, poxa, queria ter, né, realizado uma obra assim e não consegui fazer, que era uma obra boa, não consegui, eu me entristeço porque eu não consegui fazer aquela obra. Quando nós temos os nossos afetos bem orientados, e aí eu vou dizer que a alegria e a tristeza são aqueles que resumem muito bem isso, quando nós temos a alegria naquilo que é um bem e uma tristeza naquilo que é um mal moral, nós estamos com o nosso ser bastante alinhado e forjado na virtude, tá? O que acontece muitas vezes é que muitas vezes nós vemos o bem que temos que realizar, mas a gente sente uma tristeza de ter que fazer aquele bem. E nós fazemos porque vemos, cara, é um bem, eu sei que aquilo lá que é importante, eu faço aquilo, mas
Não é que eu estou tão feliz assim, aquela alegria não veio, né? Eu vou fazer porque eu sei que é bom. Esse estado não é um estado de virtude, esse é um estado de continência, tá? O nome que se dá, essa é a pessoa continente. Ela é capaz de fazer o bem, mas ela ainda não se alegra com o bem. O virtuoso, ele se alegra, ele se empolga, ele está realizado, plenamente contente em fazer o bem, tá? Então, é por isso que esse trabalho da virtude, ele é muito importante, ele é fundamental, tá? É por isso que quando nós educamos nossos filhos, e no Monte Alto, quando nós trabalhamos todo o processo dos hábitos e educamos as crianças, é para justamente conseguir conciliar a bondade com a alegria, o bem com os afetos bem orientados. E aí, eles vão se sentir plenos e realizados com essa potência de agir positivamente para realizar coisas boas em sua vida, tá? Então, eles serão verdadeiramente virtuosos e não somente pessoas continentes e muito longe de serem viciosos, né, caídos aí nos vícios todos que poderiam cair, mas graças a Deus, com o Colégio Monte Alto, né, e com vocês, como bons pais e boas mães, eles, né, não vão cair nessa e nós também, né, vamos lutar aqui para termos as virtudes e nos alegrarmos por fazer esse bem. Bom, gente, eu vou terminar por aqui, né? Tinham talvez mais coisas para falar, mas eu vou terminar por aqui porque o nosso tempo está esgotado. Então vou agradecer, tá, a atenção de vocês até esse momento. Espero que essa aula tenha ajudado todo mundo a entender o que é a virtude, afinal de contas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e, né, na próxima aula nós vamos falar sobre como a gente consegue desenvolver essa virtude na escola e quais são as dimensões na educação para que a gente aproveite cada ocasião para educar bem os filhos. Beleza? Querem ser virtuosos? Façam uma boa obra. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com outras famílias que vão poder crescer bem, com alegria e criarem lares luminosos e muitíssimo alegres. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.